na 14ª edição, falando do poder da voz, com uma convidada super especial, Ana Maria. Eu vou até pedir, né? A gente é colega também da PUC, trago bastante colegas aí, porque o nosso curso lá, comunicação, storytelling, poder persuasivo, e eu falo que cada matéria é tão interessante, e eu quis trazer alguns professores. Sua agenda muito cheia, né? Eu falo que a gente conseguiu, te agradeço muito aí seu tempo, sua disposição. E eu vou te pedir para você apresentar um pouquinho aí da sua jornada. Eu que agradeço o convite, foi uma boa parceria. Essa pós, ela é interessante, porque as pessoas, no fundo, buscam se comunicar melhor em qualquer situação. Pensando na persuasão e na performance comunicativa, como eu gosto de chamar. Minha trajetória começou desde o meu primeiro dia na faculdade de fonoaudiologia. Fonoaudióloga, né? Eu sou fonoaudióloga. E a professora que fez a abertura, aquela aula magna, ela trabalha com voz em São Paulo. Não existia. Eu sou da 2ª turma do curso de fonoaudiologia do estado de Minas Gerais. Então, eu estou dedurando a minha idade aqui também. E eu me encantei pela voz. Então, o título do seu podcast é muito querido para mim, porque eu considero, sim, a voz muito poderosa. Desde esse primeiro dia. Então, eu já sabia com o que eu queria trabalhar. Que bacana. Não apenas com a qualidade da voz, mas exatamente como ela pode influenciar na comunicação e gerar outro tipo de poder, né? Que é o poder de se comunicar bem e alcançar seus objetivos através dessa comunicação assertiva, persuasiva. Então, desde que eu entrei na faculdade, eu enveredei por essa jornada aí atrás da voz. Busquei a fonoaudióloga da TV Globo na época e um pouco depois ela foi nossa professora no curso. E eu fui pupila dela. Então foi interessante. Você fez um trabalho pessoal também com ela? Foi? Na verdade, aconteceu naturalmente. Quando eu busquei, a minha sobrinha tinha uma rouquidão. Eu falei com a minha irmã, deixa eu levar minha sobrinha na fono, é a fono da Globo, eu preciso conhecer a fono da Globo, aquelas coisas que a gente vai buscando, né, ao longo do curso. E aí minha irmã falou assim, só se você levar e buscar, eu não consigo. Eu falei, deixa comigo, né? E foi super legal, ela autorizou que eu acompanhasse o tratamento da minha sobrinha. E ali ela viu que eu tinha interesse, ela começou a dar aula na faculdade e ela começou a me dar outros pacientes para eu acompanhar, até que eu fui pupila mesmo. Que estágio bom, hein? Esse foi. Excelente. E foi numa época que não tinha... hoje a gente tem uma construção de estágios remunerados e efetivados corretamente entre quem oferece o estágio e a universidade. Naquela época não tinha, a gente tinha que ir batendo nas portinhas. E foi excelente para mim mesmo. E eu falava, um dia eu vou ser fonoaudióloga da TV Globo. E foi interessante, porque, claro, aconteceram muitas mudanças aí nessa trajetória. Essa fono, ela mudou para o Espírito Santo. E na época ela era fono de uma outra rede de TV, na verdade, a cabo. E eu fiquei no lugar dela nessa TV a cabo. E dali, mais tarde, eu fui para a TV Band. Na verdade, o Grupo Band, eu trabalhava rádio e TV. E fui convidado para ter uma coluna. Então, fui colunista da Band News Belo Horizonte por 7 anos. Quando, no meio da pandemia, por conta de um trabalho muito interessante que eu realizei com uma jornalista da TV Globo, ela chegou angustiada para mim, falando que ela ia desistir da carreira. Tinha chegado onde ela desejava, que era no jornalismo da TV Globo, mas ela tinha uma alteração articulatória que impedia ela de ir ao ar. E a TV Globo tem fonoaudióloga sempre, né? Mas ela chegou, a fono da TV desistiu de mim. Você consegue me ajudar? E aí eu falei, vamos lá. Nada por acaso, né? Se mentalizou lá e a jornada foi acontecendo. Eu falo que é isso. Muito interessante. E ela, então, melhorou. E na pandemia, o diretor da Globo, da época, me chamou. Eu falei,
E você É acha hora, que né? um pouco foi por causa do resultado dela? Um pouco que ela... não, 100%. Coisa... Que legal. Ele me ligou. Uhum. Ele falou, olha, o trabalho você que você operou fez... um milagre, vim aqui que... Quase isso. Não foi milagre, assim, porque nada é Uhum. não é nada é fácil, né? Teve um esforço gigante dela, a dedicação dela, mas um caminho bem traçado. Eu falo que é sempre a várias mãos, né? Não é só a gente, mas muito a pessoa também, né? Fazer os exercícios, fazer tudo que precisa. Depende disso, né? E principalmente fora de lá. Exatamente. Da consulta. E aí realizei meu sonho, meu desejo lá da faculdade e fiquei lá até 2025, abril de 2025, então tem um ano. Ficou 5 anos, então. 5 anos. E foi muito gostoso, porque a voz me acompanhou aí nessa trajetória que eu segui de TV e rádio. E, aliás, essa experiência foi muito interessante, estar nos bastidores como fonoaudióloga daquelas vozes que iam ao ar. É diferente da sua própria voz estar ali levando uma mensagem para milhares de ouvintes. Então, isso também me fez repensar algumas posturas, algumas estratégias, porque aí sim eu usei comigo mesma para construir uma voz de rádio. Claro, sempre com a minha identidade, mas a gente tem que colocar uma assinatura na voz para que ela seja reconhecida. Então, foi bacana construir isso para mim e depois ajudar outras pessoas a construir a própria identidade. Foi bacana. E a gente consegue ver muito assim, a gente já tem uma imagem, quando a gente vê, falo principalmente por rádio, a gente imagina já a pessoa por causa da voz, tanto que ela causa uma marca, né, um poder. E e na comunicação, assim, tem alguns estudos que falam que tom de voz, a forma que você fala, é muito mais impactante do que o próprio conteúdo. Então, assim, a forma, né? A voz, falam que é 38%, mais ou menos aí, uma comunicação, um impacto. Sim. A parte verbal tem praticamente aí 55%, não, quer dizer, 38% é a verbal, 55% é os gestos, né? E o conteúdo sobrou 7%. Mas claro que as palavras que você usa, isso tudo tem um impacto. E quando a gente fala de voz, não é só o tom de voz, mas a emoção que você coloca, as paradas, né, o silêncio. Então, isso tudo é trabalhado, isso tudo é estratégico. Sem dúvida. Só uma observação, Karine, essa porcentagem da divisão entre imagem, voz e conteúdo, ela vem da neurolinguística, né? E isso vale para a primeira impressão que a gente causa. Isso não é para todo o conteúdo que a gente desenvolve. Então, quando você faz um pitch, a gente brinca, o pitch de elevador, você tem segundos para passar uma mensagem, isso vale. Num primeiro momento, você está num evento, não era esperado que você fosse precisar falar sobre você ou sobre o seu trabalho naquele momento. Aí sim, isso está valendo. Agora, ninguém sobrevive com 7% de conteúdo. Não tem condição. No dia a dia ali, já... Então, eu gosto de falar isso porque é muito importante mesmo. O poder da voz, ele continua, mas a questão entre imagem e conteúdo, ela se transforma depois desse pitch, depois dessa primeira impressão. Porque, claro, né? Tem pessoas que se vendem muito bem, mas tem algo por trás desse marketing também. Só o marketing não sustenta uma carreira, uma apresentação importante ali, impactante. Então, a forma assim, que você fala é muito importante, né? Assim, e aí é tudo junto. Falo que é tudo junto. E a voz, eu vejo que às vezes você fala alguma coisa. O que você está gerando nas pessoas através daquela forma que você está falando? Então, isso tudo a gente precisa trabalhar junto, em conjunto. Claro, fechando entre a neurolinguística e isso que você acabou de trazer, é interessante porque voz é identidade. Não existe uma voz igual à outra. É igual à nossa marca digital. Existem peritos que trabalham fazendo análise vocal para uma série de razões na justiça. Então, as pessoas precisam entender que a voz é uma marca pessoal que
podem imitar, mas nunca vai ser igual. Então, a partir dessa percepção de identidade que a voz traz, você precisa carregar a sua imagem para que ela seja harmônica, sinérgica. Todo mundo já passou por isso. Você escuta uma pessoa falando e fala, mas essa voz não combina com essa pessoa. Ou ao contrário, fala, nossa, essa pessoa não combina com essa voz, porque é essa conexão de voz e imagem. E mais postura, comportamento e atitude. Esse conjunto, ele precisa ser muito harmônico, muito sinérgico e verdadeiro. Tem que ser genuíno. As pessoas, às vezes, tentam modelar. O que é isso? Ah, eu gosto do jeito que alguém está falando. Eu vou falar igual a esse sujeito. Não vai funcionar. Perde identidade. Fica perde superficial e nunca fica igual. E aí você perde o seu grande poder Uhum. de usar a sua identidade para construir a melhor imagem de você mesmo. Então, essa conexão eu gosto muito da modelagem, né, da teoria da modelagem, mas com muito cuidado. Claro que sempre personalizando e a gente voltando para o nosso essencial. Porque senão não precisa de duas pessoas iguais. A gente precisa de um de cada, né, extrair ali o melhor de cada um. Pensando, até fazendo um gancho assim um pouco do que você falou, e quem te procura, por exemplo, fala assim, eu não gosto da minha voz é muito chata, que deve ter um monte de casos assim. Nossa, eu não suporto, eu já ouvi muita gente falando isso, eu não suporto me ouvir, porque eu sempre no curso de oratória, eu falo assim, ó, eu vou filmar e você vai assistir. Você vai assistir várias vezes você falando. Nossa, mas eu não gosto da minha voz, eu não gosto de me assistir. Eu falei, não, isso é essencial para você sim. E aí eu falo muito disso, né, da essência, de cada um ali, do seu brilho, você é única. Então, assim, até para você corrigir algumas coisas. Às vezes sua voz, em alguns momentos ali, você, eu desafino. Então, opa, vamos melhorar ali, calibrar mais. Mas o tanto que é importante disso, você fazer as pazes com você mesmo, com a sua voz, com a sua, né, com a sua postura. Sim. Porque como que você vai ter alta performance, uma comunicação ótima, se você tá brigado com você mesmo, né? Concordo. Então, você deve pegar bastante casos, assim. Me fala um pouquinho, assim, de um caso de sucesso que teve isso, como que você trabalha. Voz é identidade. E às vezes a pessoa percebe que a voz dela não corresponde a quem ela é. Por uma série de razões. Às vezes é anatômico, às vezes é um ajuste inadequado, porque as cordas vocais que produzem a voz, elas ficam numa região do pescoço chamada laringe. Então, esse posicionamento da laringe mais elevada deixa a voz mais aguda, mais abaixada deixa a voz mais grave. Então, o que me procuram bastante é, minha voz é fina demais. Por quê? A voz fina, ela gera uma percepção para o outro de infantilidade, maturidade, não gera o que as pessoas buscam, que é credibilidade. Então, muitas vezes, parte da própria pessoa querer corresponder à voz com aquilo que ela deseja realmente demonstrar. Outras vezes, passou por uma cirurgia. A cirurgia de tireoide podem fazer uma alteração da voz. Às vezes é por uma rouquidão. A pessoa nem compreende por que tem uma alteração na qualidade vocal. Você acredita que eu amo voz rouca? Quando você falou da sua sobrinha, eu falei, nossa, eu sou apaixonada com voz rouca. Mas claro que não é o rouco, né? Claro, é entendi. O rouco, aquela voz um pouco mais rouca. Sou entendi. alucinada com voz rouca. A gente vai falar disso. Mas falar. Claro que é eu sei tudo, por quê. Tem que ser menos, né? Um pouco rouca. Mas a gente fecha isso, eu vou voltar na voz rouca, porque isso é um assunto super curioso, muita gente tem essa percepção mesmo. Mas tem gente que não gosta de se ouvir, e aí tem uma outra questão. Quando a gente fala, a gente produz o próprio som dentro do corpo humano. E a gente produz uma série de vibrações ósseas, musculares, que produzem o som que os outros estão ouvindo. E a gente escuta por via aérea e via óssea. Então, a gente escuta pelo som que entra no ouvido, aí tem uma cadeia de ossículos, o tímpano, e vai lá sendo transformado no cérebro para produzir o som que a gente escuta. Mas o crânio, ele também vibra. A gente também escuta pela vibração do som entrando nessa vibração também, né, óssea.
Quando a gente escuta a nossa própria voz, é diferente de quando a gente escuta, por exemplo, a nossa voz gravada. Por causa disso. A gente já produziu, a gente já ouviu internamente essa voz. Então, quando a gente escuta gravada, nem sempre corresponde àquela voz que você escuta de si mesmo. Não estou falando que é gigante essa diferença. É importante saber disso. Mas é diferente. Sempre vai ser diferente. Agora, a gente precisa do ouvido para modular a nossa voz. Gente que fala alto demais num ambiente pequeno é desconfortável. É desconfortável para o ouvinte e é desconfortável para quem está produzindo uma voz num volume muito alto, por exemplo. Então, vários ajustes a gente pode fazer para a gente chegar na voz adequada. Ana, tem jeito de mudar completamente a voz? Completamente nunca. Por quê? A gente tem... O som, ele é uma frequência sonora. E essa frequência, ela é gerada a partir da vibração das próprias cordas vocais. Então, a gente tem uma frequência que é a frequência fundamental, que a gente não pode mudar. Se eu mudar a frequência fundamental, eu vou fazer uma lesão em corda vocal, uma alteração nas minhas pregas, que vão gerar uma doença. Eu vou ficar rouco. Pode aparecer um nódulo, um cisto, um pólipo, assim. Vai no campo, gritou gol, seu time foi campeão, você pode sair dali com uma lesão em corda vocal. Se você usa por muito tempo sua voz fora da sua frequência fundamental, você machuca suas cordas vocais. E a rouquidão, aí voltando para ela, a rouquidão nunca é normal. Ela sempre te conta de um adoecimento. Às vezes não é um nódulo, mas pode ser um inchaço das cordas vocais, edema, pode ser uma vermelhidão das cordas vocais, pode ser uma inflamação das pregas vocais. Não existe voz ou prega vocal saudável com rouquidão. Então esse é o primeiro ponto, né? Eu sou fonoaudióloga, sou da área da saúde. Desde que eu estudo voz, anatomia, fisiologia e a histologia para compreender o que acontece no tecido das minhas cordas vocais, é saúde. Então legal. A pessoa, ela tá numa frequência que não é a frequência dela, então aí acaba lesionando e por isso que fica. Quando a pessoa modifica a própria voz e sai da frequência fundamental. Por um tempo, ok, mas se for muito tempo, aí já vai lesionando. Exatamente isso. Você pode brincar com sua voz, você sai da frequência. Você não conversa com o bebê igual você conversa com seu marido, por exemplo. São vozes que a gente faz ajustes, mas você não vai falar igual o bebê um dia inteiro. Você não vai falar com uma voz mais impositiva quando você está dando um treinamento, por exemplo, um dia inteiro. Você usou uma voz ali numa determinada e nem frequência, é bom, um determinado ajuste. Deixa eu pensar, a mesmo tom de voz, muito tempo, igual eu e provavelmente você também, a gente dá treinamento de 8 horas direto. Sim. Então imagina ali você ficar o tempo todo com a mesma voz. Cansativo, né? É bem cansativo. A gente até ensina muito isso em oratória, que cada um exige um determinado tom. É isso aí. Tem hora que você vai falar mais baixo, até para refletir. Mas a gente gosta da voz rouca. O ouvido humano gosta da voz rouca. E eu acho que isso é muito cultural Brasil. Porque uma mulher com voz rouca, você gosta mais de ouvir a voz da mulher rouca. Do homem, dificilmente. O Ricardo, aquele cantor, a voz dele é um pouco rouca, não é? Assim. Aí os cantores, eles têm um rasgado, né? É o rasgado. É aquele rouco rasgado mesmo. Nossa, achava lindo. Assim, existe a técnica pro canto dessa voz rasgada que não é patológica. Essa palavra é horrível, mas assim, o que eu quero dizer é, existe uma técnica de canto específica que permite que o cantor use a voz rasgada sem maltratar o seu trato vocal. Tá. Aí é recurso vocal. Não pode, no dia a dia, fazer uma alteração mesmo. Então tem como ter técnica sem machucar. Exatamente isso. Entendi. Mas as mulheres geralmente gostam daquela rouquidão, que a voz fica um pouquinho mais grave. A gente brinca, era a voz do aeroporto. Você sabia que estava no Rio de Janeiro quando tinha aquela locutora que dizia: atenção passageiros do voo Varig. E todo mundo achava e fazia uma imagem, essa mulher deve ser maravilhosa, sensual, porque é o que... Você cria imagens. As imagens. E uma vez, eles finalmente mostraram
E ela era fumante, a voz dela era rouca por conta do cigarro. A corda vocal tinha edema, então não era Tão exatamente assim. saudável, Uhum. mas ela tinha essa voz que as pessoas gostam de ouvir. Né? E assim, no seu dia a dia, na prática, você trabalhou com várias pessoas até conhecidas, porque você está muito nessa parte de rádio, TV, executivos também, empresas. Conta-se um caso, uma jornada de uma pessoa que chegou, se puder citar nome, se não, ok, né? Porque às vezes a pessoa pede até um sigilo, mas que você trabalhou, tirou sotaque, às vezes trabalhou mais tom de voz, firmeza, credibilidade. Me fala um pouquinho assim, o que você usou como recurso, um pouquinho aí da sua experiência. Falando de sotaque, por muito tempo eu trabalhei muitos atores, eu dei aula num curso de atores. E tinha... esse curso, ele era do Rio de Janeiro, mas tinha como se fosse uma filial aqui em Belo Horizonte. E o que acontece? Onde estão as TVs que fazem novela no Brasil? Rio e São Paulo. Principalmente. Principalmente. Manuel Carlos nem escreve mais novelas, mas pensa um personagem com sotaque mineiro na clássica família do Leblon de Manuel Carlos. Não ia caber nunca. Né? Então, dentro desse curso, eu trabalhava justamente a minimização, ou eu até brincava, sotaque zero, para os atores de Minas. Ana, uma questão específica do sotaque. Ele fala quem a gente é, de onde a gente vem. Então, zerar o sotaque é quase impossível. Querendo ou não, em algum momento o seu sotaque vai aparecer, porque ele também faz parte da sua essência. Mas o ator, particularmente o que quer fazer novela no Brasil, ele precisa trabalhar muito forte. Né? Ele precisa minimizar esse sotaque. Então eu falo que tem uma chavinha on-off, que é assim, você liga a chavinha on para prestar atenção e não ter o sotaque. E quando você estiver relaxado na sua vida, na casa, com os amigos, você volta e pode ter o sotaque. Quem faz isso muito bem é o Wagner Moura. Ele consegue anular o sotaque nos personagens e quando ele vem para uma entrevista, você percebe, né, a identidade dele. Então, um caso super interessante. Graziela Massafera também fez um trabalho muito forte disso, né? Porque ela tinha um sotaque muito carregado e uma vez eu lembro dela falar isso, que é uma das exigências que fizeram para ela, que ela trabalhasse o sotaque. É o que eu vou te contar. Ela não foi minha cliente, mas a Érica Januza, aqui de Minas, ela é de Contagem. Ela tinha estourado numa minissérie cuja personagem principal, que era ela, era de Minas. E a Globo se enlouqueceu por ela, super charmosa, linda, e ela ficou na geladeira da Globo 5 anos. Porque ela não conseguia, ela era chamada para os testes, mas por conta do sotaque, ela não conseguia entrar em mais nada. E o agente que descobriu a Érica Januza me ligou, falou, Ana, ela está assim, no final do contrato, a Globo tinha feito o contrato de 5 anos para ela. Ela está no final do contrato dela, ela está assim, tristíssima, porque ela vai perder uma oportunidade. Em 5 anos ela não fez nada, além da minissérie. Tira o sotaque dela para mim. E aí foi muito legal, porque ela veio, a gente trabalhou minimização do sotaque, ela tinha também uma certa distorção do som do S. E bastou a gente eliminar isso. Ela foi chamada para um teste. Aí começou a aparecer um monte de coisa. Olha só. Uma minissérie do GNT. Propaganda. E esse possível papel. Quantas sessões, mais ou menos? Foi um trabalho mais longo? Não ou é uma coisa que você consegue mais rápido? Não é longo. É, bacana. Em torno de 4 a 6 encontros. Aí depende, mesmo? Claro, da dedicação da pessoa. pessoa. Mas 6 encontros já consegue tirar. Suficiente. E aí, ela passou no papel. Eu treinei com ela
eu esqueci o nome da novela agora. As primeiras cenas eram gravadas em Viena. Ela era filha de uma pessoa que trabalhava na casa, ela era da idade dos filhos dos donos da casa, e eles foram para Viena, eles estavam todos na faculdade, e eles foram, por causa da faculdade, fazer uma espécie de congresso em Viena. Essa era a cena inicial dela, Que na desafio. novela. A mineira E a chegando em gente Viena. treinou, dentro da sala da minha casa, essa cena. Então, a primeira cena toda a gente Aí trabalhou. você assistiu, lógico, ali, vibrando. Não, um orgulho gigante. Muito bacana. E eu falo o seguinte, depois disso, ela alavancou a carreira dela. Ela entrou e saiu de 3 novelas seguidas, depois de minimizar o sotaque. E é interessante porque não é fácil, mas você tem que ter uma dedicação gigante e isso pode transformar sua vida. Transformou, no caso dela. Ela precisava disso. Precisava. E eu falo que é Porque assim, ela escolheu. a gente treina aqui, eles ganham asas e ficam por lá. Não voltam. Mas é o que a gente quer que eles alcem esses voos mesmo e alcancem seus objetivos, particularmente o sucesso no caso de atores. Só complementando, a internet já é mais democrático. Porque eu vejo muitos influencers, o Maderite mesmo, né, que infelizmente faleceu há pouco tempo, né, foi bem traumático, mas aquele sotaque dele era uma das coisas que mais marcava e dava identidade para ele. E aí você Agora é diferente do papel. Então. Como você é de uma família do Rio, não tem, né, é uma das coisas que você precisa introjetar ali o seu papel. Pro ator, mas a internet já é mais... Sem dúvida. Já é mais democrático, né, nesse sentido. Principalmente para os influencers. Mas o ator, ele sempre vai interpretar um personagem. Esse personagem, você pode até ter que colocar um sotaque. Então, quando o seu sotaque ele é 0, ou quase 0, é muito mais fácil você interpretar. Então, nesse sentido, é diferente dessa veracidade que a gente pode mostrar na internet. Você me fez lembrar o governador Zema, na primeira campanha dele, a equipe de preparação mesmo me convidou para a gente trabalhar não só a oratória, mas a credibilidade, a capacidade de se comunicar de forma assertiva, porque ele não vinha do mundo político. Um empresário que nunca teve essa exposição para o público. E aí foi muito interessante, porque no primeiro encontro eu perguntei, você quer trabalhar o seu sotaque? E ele falou, não. E eu adorei, na verdade, porque assim... Governador de Minas. Dele, é governador de Minas. Agora, talvez não, né? Talvez ele vai crescer ali, mas enfim, hoje isso já é mais permitido. É diferente de uma Globo. E hoje ele já está na política e todos sabem que ele é governador do estado de Minas. Até falando do Zema, um tempo atrás eu fui numa palestra e eu gostei muito e me surpreendeu muito a oratória dele. Foi uma palestra de 1 hora que ele deu, ele falou dos resultados, falou um pouco da jornada dele também, de quando ele era empresário, como que ele entrou na política. E assim, impressionante. A plateia ficou bem emocionada com as coisas que ele falou, e eu falei, nossa, que bacana, porque eu não tinha essa impressão dele, né, assim, tão forte, porque sempre é coisa de política, e ali ele tava falando um pouco da história dele. E uma oratória excepcional, postura, foi muito bom. Ele fala muito legal. Bem, ele tinha alguns vícios de linguagem natural também, pelo interior, pelo meio que ele vivia, ele é de Araxá. E ele foi melhorando. É uma pessoa dedicada. Eu falo que todos os meus cases de sucesso ou de maior sucesso são pessoas dedicadas. Mas são aquelas que sabem onde elas querem chegar. Elas se esforçam e elas treinam. Elas treinam. Não é não fácil. Pode ficar só ali na sessão. Você tem que... Não. Até isso que você falou de quando você tem que perder um sotaque, talvez não é hora nem de relaxar quando você estiver com sua família. Porque aí já vai ficando mais natural. Tem gente que vai perdendo mesmo, assim, né? Mesmo... exatamente. Então, se eu tivesse que falar alguma coisa para quem quer fazer uma grande apresentação, é isso. Primeiro, busque o seu melhor recurso.
Segundo, obedeça e treine, né? E faz o dever de casa, dedique-se. você passar. Eu acho que assim, a disciplina, eu acho que não é nem só para quem quer fazer uma grande apresentação para a vida, qualquer habilidade. Porque falar bem é uma habilidade. É tudo na treinável. Treinável. Porque tem gente que acha, mas a pessoa tem o dom. Não, nem sempre. Se for pensar, por exemplo, em inglês, quem estuda a língua. Sim. Os bons mesmo é aqueles que não ficaram só na aula, mesmo que fizesse aula ali 10 anos, 6 anos de curso. Claro. São aquelas pessoas que estão o tempo todo treinando, né, dia a dia. Sem dúvida. São essas aí que ficam realmente fluentes, né? Sem dúvida. Assim. E assim, coisa prática que a gente, porque meu público quer RH, muita gente que trabalha com treinamento. Que exercício, técnica que você pode fazer, uma ferramenta, alguma coisa que você fala assim, nossa, isso aí ajuda bastante. Alguns exercícios. Sim. Você diz para pessoas como nós, que damos treinamento de 4, 8 horas? E até não, tá? Assim, hoje as pessoas, por exemplo, estão me procurando muito para rede social. Então, às vezes, até gravar um vídeo ali, que é mais desafio ainda. Porque eu falo assim, a gente tem um tempo muito grande para mostrar para que a gente veio. Lógico que no começo ali você tem que ser mais impactante, mas no dia ali... Agora tem gente que tem 1 minuto. Sim. Para prender a atenção, vamos pensar em Instagram, que o dedinho fica lá, a gente estava até falando disso. Tanto assustador, mas as pessoas estão ficando, rede social, praticamente 13 horas por dia, de acordo com uma pesquisa. Uma psiquiatra, Ana Beatriz. Sim. Ela acabou, né, de soltar uma pesquisa e tal, falando isso. 13 horas, pensa. Aí fala, não consigo cadê pensar. as pessoas que estão dormindo? Não tá dormindo. Não tá dormindo. Não tá trabalhando. Não tá trabalhando. Mas isso, rede social inclui WhatsApp. Mas você não fica 8 horas no WhatsApp. Nossa. E mesmo se você tirar aí as 8 horas, olha o tanto que sobra ainda. Então, não, que loucura isso, né? É assustador, assim, os dois lados. A pessoa que produz conteúdo para tanto tempo e a que consome. Claro que não é só um único conteúdo, mas a pessoa que consome 13 horas de rede social... E atenção, isso impacta muito a atenção. Atenção. Tem uma pesquisa que fala que é a primeira vez que uma geração tem o QI menor do que dos pais. Anterior. E por causa das redes sociais. Não apenas, das telas, de um modo geral, e a facilidade de obter informações. Mas que informações são essas? Eu preocupo com conteúdo. Tem muito conteúdo bom, mas tem muito conteúdo desnecessário. Então, assim, vamos pensar assim, a pessoa, não igual a gente que dá treinamento 4, mas igual a gente também, que às vezes grava ali um vídeo de 10 minutos, de 1 minuto e tudo. Essa pessoa, ela precisa mais ainda da voz, ela precisa mais ainda de ter técnica, para ela prender atenção e, de certa forma, ali, eles não rolarem a tela e ela não conseguir essa atenção, e abandoná-la. Né? O que você sugere? A gente tem alguns exercícios universais que todo mundo pode fazer. Com cuidado, porque eu falo que o risco que a gente tem... Eu trabalho com saúde. Eu ensino um exercício, mas eu não estou vendo a pessoa fazer o exercício. Eu não sei se ela está fazendo corretamente. Então, eu posso ensinar aqui alguns exercícios que a gente chama de aquecimento vocal. Você faz ali o exercício para ter uma voz mais clara, uma voz mais bem projetada, uma voz mais brilhante, para que você tenha esse impacto vocal melhor e desejado para segurar o seu telespectador, seu público. Mas eu só peço cuidado, né? Nenhum desses exercícios, ele pode doer, deixar sua voz pior depois do que você fizer os exercícios, porque o objetivo é justamente o contrário. É fazer com que você tenha uma qualidade de voz melhor e fale com mais suavidade. Então, dentro desses exercícios universais que a gente sugere e que, em princípio, todo mundo pode fazer, a gente tem a vibração de língua, que é o clássico. Cantores, atores, executivos, palestrantes, treinadores, atletas que precisam, a gente chama atletas da voz, puxador de samba, cantor, enfim, todo mundo que usa a voz profissionalmente conhece esse exercício. Pode fazer trrr, trrr, pode, mas o t antes do r
gera um fechamento glótico, um fechamento das cordas vocais com impacto. Então, eu prefiro que não faça o impacto, só vibrando a língua suavemente. E quanto tempo? Você pode fazer falo, parece um pombinho, 20 vezes. Você repete 20 vezes. 20 vezes. Tá pronto. Uma vez por dia? Aquecimento vocal, antes de usar a voz. Ah, tá. Tá? Antes de um treinamento, antes de alguma coisa. Antes de um treinamento, antes de gravar seu vídeo. Vou fazer, hein? Nunca fiz isso. Então pronto, já aprendeu um. E quem não consegue vibrar a língua, a gente faz a vibração de lábio. Assim, né? Essa é a língua, vibrando. É. Mas tem gente que não consegue vibrar a língua. Aí vibra o lábio. A língua é mais poderosa do que o lábio, tá? Mas o lábio também é excelente, porque a gente consegue promover a vibração da musculatura fonatória. E isso faz com que a gente tenha uma qualidade de voz melhor, porque as cordas vocais, elas, além de abrir e fechar, elas têm um movimento chamado mucoondulatório. Então, parece esse movimento aqui. Quanto mais livre esse movimento está, melhor a qualidade de sua voz. Então, a vibração que eu ensinei aqui agora, ela promove uma melhora nesse movimento mucoondulatório. Então, 20 vezes, suficiente para aquecer sua voz, para você entrar com uma voz bacana, bonita, para até mais gravar. clara também. Sem dúvida. Eu vejo que hoje tem muita gente com problema até auditivo. E eu tenho alguns clientes que tem e que fala... Aí, às vezes, eu falo assim, porque faz muito curso comigo, eu falo, nossa, eu não percebia que você tinha. Aí falou assim, eu até tive um feedback esses dias, é porque sua voz é muito clara. Então, eu olho pra sua boca e você abre articula a boca, bem. articula bem, e o seu tom de voz é bom, mas quem não comunica bem, eu não escuto. E eu tenho que ficar repetindo. O que você falou? Repete. E é muito chato, porque às vezes você não... Sim. Você nem faz isso. Você acaba não entendendo e deixando pra lá, porque fica chato. Com certeza. Né? Você fica falando e tal. Então, eu falo que isso é interessante, né, gente? Sim. Então, esse é um exercício para melhorar a qualidade da voz. Se você associa um exercício articulatório, por exemplo, eu não estou falando, né? Eu estou trabalhando língua e lábio. E aí a gente pode exagerar a máscara facial. Vinte vezes também, você tem uma clareza articulatória associada a uma boa voz projetada. Então um é mais para voz, o outro é mais para articulação. Okay. Tudo que vibra a corda vocal e produz som, a partir daqui, é voz. Tudo que é movimento bucal é articulação. Por quê? Se eu converso com você aqui, ó, minha articulação está travada. Eu não mudei o volume da minha voz aqui. Mas se eu abro a boca, você percebe que o volume mudou. Então, conversar travadinho. Por isso que e às vezes a pessoa nem tem essa consciência. Não tem. Que conversa assim. E quem lê, faz leitura labial para ajudar no processo de escuta, a pessoa que conversa aqui, ó, não consegue, você não tem. A gente consegue conversar assim, ó, igual um ventríloco. E aí, cadê a leitura labial para outra pessoa? A gente associa a comunicação visual com a auditiva, né? Fala que a gente escuta com o ouvido, com o olho, com o corpo, com o tato, brincando aí com a palavra escuta. Mas se você quer, então, uma voz com qualidade melhor, a vibração de língua, quer uma voz brilhante, coloca ressonância. Então, um som nasal, como se fosse o aquele som que sai só pelo nariz, e mastiga, porque aí eu já estou trabalhando mastigação junto com a voz. Por que eu estou mastigando esse som? Porque eu libero minha articulação. Então eu tenho uma voz mais brilhante, mais projetada no ambiente. E a isso fala mais clara. Antes da reunião. Ou não, né? Sim. Pode fazer também. Se a pessoa quiser fazer no dia a dia, uma vez por dia, né? Mas eu recomendo antes das reuniões, porque você tem a potencialidade do resultado imediatamente antes.
do uso da voz. Então, vai gravar um vídeo, vai para uma reunião, vai apresentar um trabalho, legal, vai fazer uma palestra. São exercícios interessantes. Bacana, agregou bastante. Que bom. E assim, e mais algum caso interessante, alguma técnica, alguma coisa assim, além de que é bacana, assim, que você fala, nossa, aí... E que é mais fácil, né? Porque tem coisa que deve ser mais mais complicada, né? Sim, até pensando na disciplina que eu acabei de ministrar. Ontem foi minha última aula, por acaso. Ah, ontem você terminou. A gente começou mais ou menos junto. Foi. O que eu penso que é difícil, assim, a gente pensar em uma técnica, como se uma técnica fosse a técnica mágica. Mas o que eu sempre penso, e isso foi ao longo de 30 anos de carreira, trabalhando com executivos, com atores, com locutores, com advogados. Então, todas as áreas de uso da voz, e a gente falou da voz como ferramenta de trabalho, não interessa sua posição. O que eu vejo muito é que as pessoas, elas querem praticamente entrar na cabeça do outro para tentar adivinhar o que o outro quer que ela diga. Ou o que o outro pensa que deseja que ela se comporte. Onde que eu quero chegar? As pessoas, às vezes, abandonam a sua própria essência para poder tentar agradar o outro. E hoje tá muito assim. Totalmente. Até por isso que eu falo isso no primeiro encontro, quando alguém me busca para treinar para alguma coisa. Agora tem muita gente me chamando para treinar para entrevista de emprego. Alunos que estão no último ano, entrando nos trainees. TCC deve ter um tanto também, não? TCC não, mas mestrado e doutorado, muito médico principalmente. Mas também psicólogos, super interessante. Tem um caso de uma senhora de 70 anos, 73, que fez um mestrado em Portugal, ela é de São Paulo, não é sanduíche, porque ela não estava numa instituição brasileira, o tempo todo na instituição portuguesa, online e presencial, e ela foi defender. Na época da defesa dela, me procurou. Porque é muito difícil você fazer uma defesa. Você tem que falar em 15 minutos, uma coisa que você estudou 2 anos, 4 anos. E aí, a gente adequou o discurso dela. E a primeira coisa que eu falei é o que eu falo para todo mundo. Quem é você? Qual é a sua história? A gente está falando de storytelling e de comunicação persuasiva. Sempre a sua história pessoal e o que você coloca nela de carga emocional, de veracidade, genuinidade, é o que mais cativa o outro. É isso que conecta. É isso que conecta. É verdade. Então foi super interessante. Ela depois me ligou e falou: Ana, as pessoas choraram. Ah, que legal. E quando alguém me conta isso, eu falo, atingi meu objetivo. Não é pelo choro, emoção, é pela emoção. É pela emoção. Então, quando você não é você, você quer agradar o outro, você perde o seu melhor talento, que é ser você mesmo. Eu acho que esse é o principal recurso que as pessoas precisam buscar. E aí, onde que isso está? No autoconhecimento. Então, não é técnica. É assim, procure conhecer a si mesmo. Ah, Ana, tem que ir para terapia? Às vezes tem, mas não necessariamente. Basta você olhar para dentro de si. O que você tem que é o melhor que as pessoas mencionam? Ah, eu sou muito bom de relacionamento. Tá ótimo. Ah, eu tenho carisma. Tá ótimo. Então vamos ver o que a gente faz com o carisma. O que a gente faz com sou bom de relacionamento. Nossa, não sei qual é o meu talento. Falei, então nós vamos aqui agora, olha. Vamos fazer uma lista. Eu só começo o trabalho depois que a pessoa é capaz de reconhecer suas melhores habilidades. Até para se aceitar. Porque quando você se aceita, você mostra segurança. E o Sim. emocional está dominado, né? Vamos dizer assim. Está sob domínio. E aí, voltando para comunicação como um todo, eu só uso uma voz adequada quando eu sei que é a minha voz. Aí eu entro ensinando a fazer a modulação.
Vamos trabalhar prosódia? Quando que eu faço pausa? Quando que eu coloco energia? Quando eu coloco uma ênfase? Aí é a capacidade de fazer a conexão da sua intenção, da sua, não da que o outro quer, para você passar exatamente a mensagem que você deseja. Porque se isso não acontece, você pode falar bem. Você pode fazer uma boa apresentação, mas não vai ser uma apresentação memorável. O que a gente quer enquanto palestrantes ou líderes é ser memorável. E eu não estou falando aqui de ser artista, de estar sob os holofotes, não estou falando disso. Ser memorável é as pessoas lembrarem do que você falou. E para isso você tem que tocar o coração, para depois tocar a mente. E não é, você só toca o coração quando você entrega você mesmo ali. E é por isso que o conteúdo é importante. E é por isso que a prosódia é importante. Qual é a sua intenção? O que você quer que aquela pessoa guarde de todo o conteúdo que você falou? O que é mais relevante? Essa intenção é sua, não é aquilo que você pensa que o outro quer ouvir. Então, a pessoa que tem medo de falar em público, o que eu falo para a pessoa? Eu falo, vamos lá. Você vai falar para um público que pode ser de 1 pessoa, 2, 500, 15 mil pessoas. As pessoas estão ali reunidas porque elas querem te ouvir. Então, não é o contrário. Então, a plateia é amiga. Parta desse princípio. A plateia é amiga. Eles querem te ouvir. Muitas vezes eles pagam para te ouvir. Pagam para te ouvir. Eles estão torcendo por você. Porque o seu sucesso é o sucesso deles. Então, não abandone a ideia de que você precisa agradar a plateia. A plateia já tem um carinho por você. Ela já foi te ouvir. Parta desse princípio. Segundo, o que você quer falar? Claro que tem um assunto, a gente está falando aqui hoje do poder da voz. Poder da comunicação. Eu tenho um conteúdo aqui, que eu não vou desviar do conteúdo. Mas, dentro disso, qual é a minha intenção? O que eu quero que esse público aprenda sobre esse conteúdo? Né? Principalmente isso, a gente pensar assim, o que você quer que ele lembre, o que você quer que ele, da forma que ele quer, que você quer que ele comporte, os resultados que ele tenha. Então, isso tem que estar muito claro. E que aí entra isso, na chamada de ação, né? Depois, no final, uma chamada de ação. Porque às vezes você precisa de... O conteúdo, a gente trabalha muito com isso. Quando a gente faz um treinamento, o que a gente quer muito? É mudança de comportamento. Para dar os resultados que a empresa precisa. Sempre. Independente. Eu trabalho muito com o meio corporativo, mas isso se aplica em qualquer coisa. Ator, a mesma coisa, né? Eu também faço treinamentos corporativos e eles buscam a gente para isso. Resultado, no final das contas. Resultado. Artista, a atriz, hein, que você falou da Globo. Érica Januzzi. O que ela queria? No final das contas, receber papéis. Então, claro. A empresa quer melhorar o faturamento? A empresa quer atender melhor o seu cliente? Vai ter um objetivo. Então, a gente não pode desviar desse conteúdo. Mas sempre o público tem uma demanda, mas ele não dirige o que você vai estruturar para entregar aquele conteúdo. Então, as pessoas precisam ter essa autoconfiança de falar assim, não, o que eu acho relevante para esse público dentro deste contexto é isso aqui. Então, selecionar o conteúdo adequado e entregar aquilo que é seu. Não aquilo que você pensa que vai agradar o público. Porque ele vai ser agradado quando você entregar algo memorável. Até porque é muito difícil você querer, assim, você ficar pensando como que eu tô agradando. Claro que o não verbal fala muito. Isso eu falo que é um termômetro. Claro. Mas é difícil a gente falar, vou agradar. Porque ali cada um quer uma coisa, uma expectativa. Né? Então, quando a gente... E é interessante que a gente nunca vai agradar todo mundo. Tem jeito. Né? E outra coisa, mas o que eu falo assim, que é muito interessante que eu vejo, é que a mesma coisa... A mesma qualidade que você tem e que as pessoas gostam de você, para alguns, são os defeitos que as pessoas não gostam de você. Como que eu vejo muito isso? Por exemplo, nossa, eu adoro a Ana porque ela é muito disciplinada.
Nossa, isso eu orgulho tanto, ela acorda cedo, ela faz isso, ela chega na hora certa e tal. Aí outra pessoa vai falar assim, eu já não gosto muito da Ana. Por quê? Nossa, ela não é flexível. Ela tem algumas coisas... Então, assim, às vezes, assim, a mesma qualidade que você tem pessoas que vão te adorar por ela, e tem pessoas que não vão gostar. Então, se você quiser agradar todo mundo, você vai ficar louco no final das contas. É isso aí. Se perder. Por isso que não dá para você pensar em agradar o público. Você vai agradar, sendo você mesmo. Então, a gente pensar nisso. E tem algum livro, alguma coisa assim bacana, algum filme, que você fala assim, nossa, isso aí é... Claro que deve ter pouquinho de cada coisa, né? Mas tem algum que você falou assim, isso aí vale mais a pena? E que é mais acessível, não é tão técnico? Eu acho que... Bom, para quem gosta de oratória, para quem quer ter um modelo que seja de uma pessoa que fale muito bem, eu sempre indico assistir os 5 primeiros minutos do discurso do Barack Obama quando ele veio ao Brasil. Porque eu acho que ali não precisa de 5 minutos, são 3 minutos e meio. Ele faz conexão, ele faz a entrada dele, aquela autoapresentação, sem arrogância, sem prepotência, mas se colocando no lugar dele, com simpatia, com sorriso no rosto e com credibilidade. Então, eu acho hoje no Brasil ele o melhor orador. No mundo. O melhor orador. Eu acho que vale, na internet, no YouTube tem o discurso dele com legenda, para quem não entende o inglês. E, para mim, é a melhor aula de como... De oratória, de comunicação, de oratória, de conexão. Principalmente essa coisa de cativar um público, porque depois ele entra falando coisas difíceis, específicas, mas o povo ainda tá lá assim, né? Então, como você conseguir atrair um público? Aí tem que observar postura, sorriso, expressão facial, qualidade da voz, autoconfiança. Então, eu indico esses 3,5 minutos, 5 minutos do discurso dele no Brasil. E tem um livro que chama Para Além do Ninho de Mafagafos. Já ouvi falar desse livro. Nunca Esse li, não, livro é super interessante, porque eu acho que ele é o conjunto de tudo, tá? Tem vários outros, tem livro em inglês para quem quer. Executivos que querem melhorar sua comunicação nos negócios, aí tem um livro específico. Tá. Mas esse livro, Para Além do Ninho de Mafagafos, ele é cheio de exercício. Ele é cheio do roteirinho, exercício para melhorar a emoção na voz, exercício para ênfase, exercício de respiração. Mas tem um texto teórico antes para você entender. E tem várias palavras para treinar, para melhorar a articulação, tem textos para você também treinar a intenção, a intencionalidade, enfim. Eu acho que é um livro interessante para quem quer... Parte técnica, eu falo que a parte técnica também é importante, né? O autoconhecimento, a parte técnica, você se resgatar também, você falar do seu jeito, não querer ficar... Você é única, isso tudo eu falo que é muito importante mesmo, mas a parte técnica também é importante. E eu acho importante também, assim, fechando, né, Karine, você dá treinamentos de oratória. Eu sou fonoaudióloga, trabalho com treinamentos, mas também no consultório, mas eu acho importante a pessoa que quer melhorar buscar também uma orientação. Sim. Sem dúvida. Porque, às vezes, a pessoa até tem uma noção, é da área, e ela consegue, com os exercícios que eu ensinei aqui, o livro, uma observação, ela consegue incorporar. Mas a gente vai até certo ponto. E tem pessoas que têm mais dificuldade. Mesmo quem... Então, eu falo até eu sou muito autodidata, pego ali muita coisa, consigo... Mas é diferente quando... Porque a gente vai até certo ponto, orientação, né? Com o conhecimento que você tem, com a cabeça que você tem, com a mente que você tem. Então, quando você procura alguém ali que já tá... Que tem maestria daquilo, estudou a vida inteira, às vezes, para aquilo, é diferente. Né? A gente... E eu gosto muito da mentoria. Que é diferente do treinamento. Sim. Quando você faz um trabalho personalizado, aí é para ir a fundo mesmo a sua essência, isso aí é muito bacana. E é bonito ver essa senhora de 73 anos defendendo o mestrado dela num outro país. Que desafio. Os meninos, né? Eu brinco, vocês são meninos que estão entrando no mercado de trabalho
E já começa assim, já olha, procurando e é tão trabalho, legal. é muito bacana. Isso, eu tenho vontade de fazer um trabalho com adolescentes. Para eles Nossa, já é outro entrarem nível. no mercado de trabalho com essas habilidades Esses dias eu fiz o estruturadas. trabalho com uma empresária que acabou de abrir empresa, que tem 19 anos. Então, E ela tá com 5 funcionários já. E olha ela que fazendo bonito. trabalho, assim, de liderança, que ela quer crescer a empresa dela, ela quer falar, quer fazer um feedback de Olha que forma bonito. correta, quer É se conhecer isso. mais, conhecer a equipe dela, entender. Então, assim, eu falo, gente, 19 anos, a pessoa Tá no procurar bom por conta caminho. própria, né? Não foi nem a empresa que Sim, pagou, nem nada, porque ela é pois é. empresária. Falo que tá muito fora da É, curva, muito bacana. porque Quanto mais cedo você procurar, melhor. Mas, é claro, se isso. for 60, 70, nunca é tarde. Mas quanto Não, mais cedo você puder procurar, eu falo claro. que como que isso é E é um importante. investimento para a vida. É. Não vai servir só para o trabalho, para a carreira ou para um determinado momento. O melhor Vai investimento é na melhorar, gente mesmo. e vai melhorar suas relações, porque quem se comunica bem É. se relaciona bem, Uhum. né? É. E são aí as habilidades que o mercado, você é do RH. É. Quais são as habilidades mais Comunicação. requeridas hoje? É. Relacionamento assim, e comunicação. a comunicação ela influencia em tudo. Tudo, Porque se você não comunica bem, tudo. outra, te escapa um monte de oportunidade. Né? Claro. Acaba que tem muito retrabalho, produtividade ruim. É isso. Muitas vezes tem conflito, Sim. porque você comunicou de uma forma ali, a pessoa entendeu de outra forma, aí entra o emocional que é forte. Sim. Então, isso é muito legal mesmo. É Comunicação, eu isso. falo que é um assunto que, quanto mais você vê, mais desafios você tem, mais você investir nisso, com certeza você vai ter mais sucesso. Tanto na vida pessoal como Concordo. profissional. Né? Como último recado aí, para você como especialista, uma mensagem final. Como que eu te acho também nas redes sociais? Não só eu, né? As pessoas. Nossa, Vamos lá. as redes sociais são meu problema. Porque eu entrei numa fadiga que eu hoje trabalho muito pouco, mas eu tenho Instagram. Ana Maria Parisi. Acho que só tenho eu mesma. Tem uma homônima, mas vocês vão saber. Fonoaudióloga, não, a gente sou deixa eu, também certinho. né? Na edição. E aí, assim, é fácil me achar e eu respondo. Posso demorar um pouquinho, assim, num dia ou dois, mas eu respondo. É porque é um contato. Por isso que com eu falo, certeza, mesmo não claro. sendo atuante, mas às vezes quer fazer um trabalho, quer fazer... Sem dúvida. Então aí fica lá, tem a mensagem, né? Mensagem lá, mesmo. você vai... É bacana. E a mensagem, eu acho que é um pouco do resumo de tudo que a gente colocou aqui. Autoconhecimento é o ponto de partida para você fazer uma apresentação de alto impacto, para você alcançar seus objetivos de comunicação e para você ser persuasivo. Como que você convence o outro se você não está convencido de si mesmo, né? Segundo passo, eu penso que é essa busca para se preparar para ser um bom comunicador. Então, quais são as habilidades que você precisa trabalhar? Porque todo mundo tem. Abrir a boca e falar é fácil. Falar bem, com boa qualidade de voz e com bom conteúdo entender, já não é. O outro mudar, a às escuta. vezes até o pensamento. E aí eu ia falar isso, né? Rubem Alves falava, né? Fala nos seus textos até hoje. Tem um texto dele que chama Escutatório. E ali ele fala, para a gente ouvir o outro, a gente precisa calar o nosso pensamento, para deixar o pensamento do outro ser ouvido. Porque todo mundo escuta já com a resposta pronta. Você não está ouvindo o outro de fato. Você já está elaborando sua resposta antes dele terminar o pensamento dele. Então, eu acredito que nesse mundo cheio de informação, e informação rápida e fácil, quem aprender a ouvir de fato, genuinamente o outro, vai ser um ótimo Tem uma comunicador. chance muito maior de ser um ótimo comunicador. Verdade. Principalmente porque você vai entender o que o outro precisa, você vai ser muito mais assertivo. entregar. Comunicação assertiva é muito isso. E hoje é um dos maiores problemas. Eu tenho vários tipos, né? Eu tenho um exercício que são vários tipos de ouvir, formas de ouvir. E o primeiro é ouvir sem prestar atenção. E aí eu pergunto, quando vocês acham de 0 a 100%, pela experiência de vocês, que as pessoas estão nesse nível? Eu só escuto assim, de 40% para cima.
Tem gente que fala mais exagerado, 80%. Não, 80%. Alguns falam 60%. Mas olha, isso chama atenção. Mesmo que seja um exagero, você jogar lá pra cima, mas olha como que a pessoa, ela tá sentindo ali que as pessoas não estão escutando. É isso, E como você vai você ouviu, comunicar? mas você escutou? Porque você não tem um problema de acuidade auditiva. Você ouviu, mas você escutou. Então, trabalhar isso, de escutar, de entender a demanda do outro, como que fica tudo mais fácil. Bom, muito obrigada pela participação aí, prazer te conhecer, né, pessoalmente, a gente conversa muito pelo WhatsApp, né, tem outras oportunidades também, como somos colegas, mas muito sucesso aí nessa jornada. Muito obrigada. E obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição. Imagina, eu que agradeço, Karine, espero ter contribuído com um pouquinho da minha experiência e o prazer foi todo meu. Bom, foi um prazer, espero que vocês revejam aí, tem muita coisa interessante e até a próxima edição.